Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você considera esse indivíduo um homem ou um demônio? Os X-Men nasceram com a missão de representar a luta das minorias no mundo real, representar os negros, os homossexuais, os imigrantes. E por isso, desde a sua criação, eles tiveram que fugir, se esconder e aguentar a forte pressão social que sofriam, sempre protegendo mesmo aqueles que mais os repudiavam. Mas o que fazer quando um homem com fortes ideais, movido pela fé e com a força do povo ao seu lado, decide impor a sua ideologia intolerante sobre os mesmos? Em Deus Ama, o Homem Mata, história em quadrinhos que inspirou o roteiro do filme X-Men 2, nós vemos que apesar dos embates com outros mutantes, das ameaças sobrenaturais e intergalácticas, o maior inimigo dos X-Men sempre será o preconceito e a intolerância. Em Deus Ama, o Homem Mata, os X-Men se unem ao vilão Magneto para combater um inimigo em comum, a Cruzada Stryker. Liderada pelo pastor William Stryker, a Cruzada age como um grupo de extermínio e segue uma missão de purificação da Terra, alegando que existe uma separação biológica e religiosa entre os humanos comuns, que são destinados ao céu, e os mutantes, que denigrem a imagem de toda a criação divina e, portanto, pertencem ao inferno. Para quem não prestou atenção às aulas de história, as cruzadas eram expedições de caráter religioso, econômico e militar que se formaram na Europa entre os séculos XI e XIII contra os heréticos e os muçulmanos. Embora não tenha sido um movimento exclusivamente religioso, as cruzadas tiveram o espírito de religiosidade da cristandade europeia como um fator importante de sua formação. Diante de uma sociedade onde a fé superava a razão, a cultura era manipulada pela igreja e vivia-se preso à ideia do pecado e da condenação eterna. Por isso, era natural que o homem buscasse a salvação da alma através de atos de fé e penitência, usados pelo vilão da nossa história como exemplo. Stryker promove debates para disseminar suas ideias e convencer a população através da Bíblia e do medo, mostrando os mutantes como seres poderosos e perigosos. Para vencê-lo, não serão necessários poderes especiais, mas sim mostrar a todos uma nova visão, onde a tolerância e a paz predominam. O roteiro da história foi escrito por Chris Claremont, conhecido por criar alguns dos maiores clássicos dos mutantes, e com essa história não foi diferente. É simples, objetiva e bem escrita, e apesar de ter sido lançada há mais de 30 anos, continua atual. A história foi publicada em 1982, uma época em que os Estados Unidos enfrentavam uma onda de conservadorismo, uma resposta da parte tradicional da sociedade às atitudes consideradas hediondas e não patrióticas dos anos 60 e 70, além do grande aumento do número de imigrantes. Inúmeros pastores pregavam para uma sociedade tradicionalista que o modo de vida correto era aquele imposto pela Bíblia Sagrada e que outras crenças ou ramificações não seriam aceitas, estando fora dos padrões da sociedade idealizada pelo livro cristão. Com o passar do tempo, os compromissos sociais, políticos e religiosos foram crescendo para esses pastores, e o número de fiéis com confiança cegas em suas ações aumentavam exponencialmente. Como já vimos ao longo de nossa história através de exemplos como Gandhi, Luther King e até o próprio Jesus Cristo, a força da palavra e do povo são armas poderosas e perigosas. O começo da HQ é um exemplo disso. Duas crianças inocentes acabam sendo assassinadas por serem mutantes, tendo seus corpos expostos para servirem de exemplo para o resto da comunidade. A história nos mostra uma das melhores formações dos mutantes tendo que se aliar com seu arqui-inimigo, Magneto. Chris nos levanta a questão e coloca os X-Men representando os povos de culturas e crenças diferentes, como Noturno, que é um cristão fervoroso, Kit, que é judia, ou Colossus, que é russo.
Mas mesmo assim, esse aspecto é totalmente ignorado perante suas diferenças genéticas. Nossos heróis tentam de toda maneira despertar a compreensão racional das pessoas, explicando a condição natural do gene mutante. Os conceitos de certo e errado dentro de uma crença são testados até o limite na trama, algo muito bem explorado. Uma coisa interessante na história é o fato de retratar diferentes pontos de vista, não só do vilão, mas como das vítimas. William Stryker, segundo o próprio Claremont, agiu guiado por sua própria percepção de fé. Ele busca o que ele acredita estar correto. Apesar de possuir poder de fogo, ele tem como maior arma a persuasão. O Magneto se mostra, de certa forma, um pouco parecido com o Stryker. Enquanto Stryker impõe sua visão com persuasão e extermínio, Magneto quer construir um lugar sem liberdade, onde ele controle e molde a sua maneira. Para ele, uma utopia onde os mutantes dominariam, como se fosse uma ditadura mutante. Já os X-Men, como já citado, são uma clara representação às minorias da sociedade. São retratados de uma forma bem humanizada. Apesar de serem os heróis, eles também erram, o que nos coloca muitas vezes em seu lugar durante a leitura. Diferente de Magneto, eles tentam vencer mostrando um novo ponto de vista contrário à cruzada Stryker. Nenhum dos lados foi tratado de maneira ridicularizada na história. O escritor procurou passar a imagem do antagonista como uma pessoa inteligente, convicta nos seus ideais e sem surtos que esvaziariam o peso de suas palavras. Ou seja, Stryker em nenhum momento é banalizado, isso não podendo ser confundido com seu radicalismo exacerbado. Mas ao serem confrontados por Ciclope, os argumentos de Stryker caem por terra. Por mais que os conceitos de certo e errado dependam muitas vezes do regime adotado em determinada época e sociedade, é inegável a vantagem de se adotar discursos em prol da tolerância, paz e respeito ao próximo, do que uma suposta erradicação de seus semelhantes. Afinal, não é isso que Deus pede? Erros como os de Stryker são o que tecnicamente chamamos de anacronismo. O anacronismo consiste em utilizar os conceitos e ideias de uma época para analisar os fatos de outro tempo. O reverendo Stryker usa e abusa de palavras bíblicas, interpretando-as literalmente na tentativa de convencer as pessoas. Com certeza, uma das cenas mais fortes da história em quadrinhos e que serve para consagrar a tese de Ciclope é quando Stryker aponta para Noturno, um dos personagens mais bondosos e carismáticos dos X-Men, e diz que aquela coisa nunca poderia ser considerada humana. Reparem no desenho a falta de nocividade do personagem quando é apontado por Stryker. Esse contraste de sua aparência com a sua verdadeira essência é o que o torna tão fascinante. Entrando um pouco no quesito da arte da história, os desenhos possuem um clima soturno e melancólico, que combina bastante com o clima da história. Assim, vejo que a escolha de Anderson para ilustrar essa história foi perfeita. Tá, e onde isso tudo se encaixa no nosso mundo? A causa mutante utilizada nessa história é como uma metáfora à perseguição das minorias na vida real, como eu já citei anteriormente no vídeo. Na verdade, o repúdio aos mutantes pode ser substituído por todos os tipos de preconceito. Nas palavras de Chris, muitas vezes, quando usamos a nossa fé para criticar algo, nos esquecemos que existem outras crenças, ou que a pessoa julgada por nós também possui a dela. Eis o famoso conceito de etnocentrismo. A percepção e o preconceito com outros grupos sociais se comparados com o seu próprio, que seria a base e o centro de tudo, o mais correto. Nítido é o paralelo da discussão dessa história com as empreitadas de grupos radicais que pregam o discurso de intolerância em prol dos seus interesses ou simplesmente por seus preconceitos. Mais notório ainda é o quão infundados são esses discursos na imensa maioria dos casos. Em muitas guerras já travadas, religiosos de todos os lados do conflito exaltavam a vitória em nome de Deus, pregando que ele estava brandindo a espada junto de seu exército.
A graphic novel nos faz pensar e questionar até que ponto a fé de cada indivíduo pode influenciar a sociedade em que ele vive como um todo. E que acima de tudo isso, acima de todas as crenças, sempre devemos buscar o bem maior. Apesar de ser uma leitura de 1982, não poderia estar mais atual com relação ao que vem acontecendo no mundo, pois trata de um assunto bem específico, a transformação das pessoas que usam a religião como uma arma para cometer atos de terrorismo. Para nós que vivemos em um país muito preconceituoso como o Brasil, que se moldou a partir de preceitos patriarcais e cristãos, a leitura provoca certamente reflexões. Então, esse foi o vídeo. Espero que tu tenha gostado e se tu gostou, comenta aí o que tu achou, deixa o teu like e compartilha com os teus amigos. É isso aí, obrigado e até a próxima.